Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Sente-se por um minuto, por favor. Eu quero agradecer a Deus por mais esta noite em sua presença. Eu quero agradecer ao grupo, ao conjunto Adoração, pela confiança e pela oportunidade de estar aqui nesta noite, mais precisamente nestas 2 noites que passamos aqui. Eu quero deixar aqui meu muito obrigado de coração ao pastor da congregação. O Senhor abençoe a cada dia em nome de Jesus, aos irmãos que estiveram aqui ontem, que estão aqui hoje, ao círculo de oração. Que Deus abençoe as irmãs em nome de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que o Todo-Poderoso tem algo revelado para nós nesta noite. Quem está na mesma fé que eu, levante a sua mão e dê glória para Ele. Glória a Deus. Em nome de Jesus, a todos que estão aqui, o meu muito obrigado. Que Deus vos honre e abençoe a família de cada um que aqui está. Por favor, fique de pé. Glórias a Deus. Pegue a sua Bíblia, por favor, e abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 8 e no versículo de número 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 8, no versículo 6. Glórias a Deus. Os que encontraram, por favor, digam amém. Quem ainda não encontrou, diga espere por mim. Eu espero, só vou embora amanhã mesmo. Até amanhã espero. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 8, no versículo 6. Todos encontraram, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Amém, queridos? Então, somente este versículo. Levante a Bíblia para o céu. Você que não tem a Bíblia, levante a mão comigo. Nós vamos orar ao Senhor nesta noite, pedir que Ele continue aqui conosco e fale conosco através da sua bendita palavra. Levante para o céu a sua mão ou a Bíblia Sagrada e comece a orar ao Senhor. Oremos a Deus, Pai da glória, Pai das luzes, meu Senhor, nesta hora, Pai de oração, em que nós entramos em Tua presença. Pai, eu te peço, a Deus, que venha subir e desaparecer a figura do pregador nesta noite, e venha aparecer e descer o Senhor aqui neste lugar. Pai, grande é a responsabilidade de ministrar a sua palavra. Pai da glória, Pai das luzes, eu te peço, Pai, abra a cada segundo os nossos corações para ouvirmos a sua palavra. Espírito da verdade, eu te peço, continua trabalhando na sua plenitude e na sua totalidade, porque nós cremos na tua palavra. Aleluia, Deus, eu creio e já agradeço por tudo, em o nome poderoso de Jesus Cristo, em o nome do Senhor. E os que acreditam, digam amém. Sente-se, por favor. Se você puder aplaudir ao Senhor, aplaude e glorifique. Glórias a Deus. Irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido de todos nós, que nos fala acerca da mulher adúltera.
Pois bem, para mim, particularmente, este evangelho que nós lemos é o evangelho que mais me chama a atenção. Sabemos que temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e este de João. Mas o evangelho de João, ele é um pouquinho mais forte, ele é um pouquinho mais direto, ele é um pouquinho mais reto naquilo que diz, porque Mateus, Marcos e Lucas, eles escrevem os seus evangelhos dotados em milagres que Jesus fez. A maioria daquilo que está escrito em Mateus, Marcos e Lucas é levado em consideração aos milagres que Cristo operou nesta terra. João, ele escreve de uma forma diferente dos outros. João, ele escreve de uma forma um pouco mais interessante. João prioriza as palavras que Cristo disse aos homens e aos seus discípulos. O evangelho de João é muito interessante. Por quê? Porque ele enfatiza as palavras que Cristo trazia aos homens. João foi um homem que Cristo escolheu, como a gente já sabe. Lucas 5 descreve o chamado de João, que estava junto com Pedro, Tiago e André. João era um pescador que Cristo vai até o seu barco, vai até a praia, vê estes 4 homens em seus barcos, pede o barco emprestado, prega para a multidão, e depois que Cristo volta da pregação, ele diz: a partir de hoje eu vos farei pescadores de homens. João agarra aquilo com uma vontade imensa, pois era a palavra de um homem que não era igual aos outros, não era a palavra de um homem que iria falhar com aquilo que estava dizendo, era a palavra de Jesus que estava sendo dita para aqueles homens. João agarra aquilo com fervor, tão quando aqueles homens que lá estavam, aleluia, e eles começam a seguir a Cristo por onde quer que andar. Mas por que, pregador, você disse que o evangelho de João é diferente dos outros? Se você parar para analisar este evangelho, você vai ver muita coisa que você não vê nos outros evangelhos. Certamente que você lê em Mateus, você pode ler em Marcos e pode ler em Lucas, porque lá vai estar. Assim é o texto que diz acerca da multiplicação de pães e peixes, que até João também escreveu. Você vai ver Mateus, Marcos, Lucas, eles dizendo várias coisas acerca da mulher do fluxo de sangue, acerca de Jesus parar uma tempestade, acerca de Jesus para fazer com que a filha de Jairo receba a sua vida. Mas João, ele escreve coisas que nenhum dos outros escreveram. João, ele relata coisas que nenhum dos outros evangelistas tiveram o cuidado de escrever. Por quê? Porque João era um homem que estava constantemente com Jesus. João era do grupo dos mais íntimos que Cristo tinha. Jesus escolhe 12, dos 12 aumentam para 70, mas destes homens todos, Jesus tira 3 para João, Pedro e Tiago, e traz para si. Tanto é que, se você for reparar no texto que está em Lucas, aleluia, quando Jesus cura a filha de Jairo, Jesus não deixou ninguém ir atrás de si, a não ser, melhor dizendo, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus subiu ao monte para orar, a sua última oração, quem vai com Jesus? Pedro, Tiago e João. João, ele escreve o que ninguém escreve, porque ele prioriza intimidade com Deus. Olha para mim. Você não acha
Jesus nas bodas de Caná, transformando água em vinho em outro lugar, a não ser no Evangelho de João. Você não vê Nicodemos se apresentando a Cristo e querendo saber quem era o mestre em nenhum Evangelho, a não ser no Evangelho de João. Você não vê Jesus se apresentando no poço de Jacó e conversando frente a frente com a samaritana, a não ser no Evangelho de João. Você não vê Jesus se apresentando no tanque de Betesda e dizendo para um homem que estava há 38 anos numa cama na frente daquele tanque, a não ser no Evangelho de João. Você não vê Jesus curando o cego de nascença, a não ser no Evangelho de João. Mas por que João escrevendo isto? Aleluia, João foi diferente, porque quando muita gente estava em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, lá estava João, agarrado com Cristo. Enquanto muita gente se preocupava em saber quem era o traidor, João estava preocupado estando aos ombros de Cristo. Enquanto muita gente não queria andar com o mestre, lá estava João andando com Jesus. Aleluia! Você pode ver, você pode notar que toda mocidade que se destaca, que todo jovem se destaca, todo pregador que se destaca, todo pastor que se destaca, ele tem um diferencial, e não é a roupa que ele usa, e não é o sapato que ele usa. O diferencial de quem se destaca é porque este está agarrado com Jesus. Aleluia! Quando muita gente perde tempo fazendo muita coisa, aquele que se destaca e tem um ministério destacado, diz assim: aquele sim, aquela sim, é porque aquele ou aquela está juntinho de Cristo, andando com Cristo, falando com Cristo, estando com Cristo. O ministério destaca. Aleluia! João, ele prioriza isso. Enquanto muita gente dizia: irmão, tinha que ser bobo, tanta coisa para a gente fazer, tanto lugar para a gente ir, tanta coisa para ser feita, e você não larga esse Jesus. João queria e fez isso até a morte. Andou com o Senhor. Está Jesus crucificado. E quem está ao pé da cruz? E quem está olhando para o sofrimento do Mestre? E quem está juntinho do Mestre quando todo mundo sumiu, quando todo mundo fugiu, quando todo mundo se escondeu? Quem está aos pés da cruz? João. Posso falar um negócio de Deus? Quer que Deus te use? Ande com Jesus. Quer que Deus fale contigo? Ande com Jesus. Mas não, o negócio apertou, a luta aumentou, o Calvário chegou. Ande com Jesus, é o melhor lugar para se estar, porque muita gente está em qualquer lugar, mas se você está aos pés de Jesus, se você está aos pés do Calvário, se você está com o Mestre vai te recompensar, o Mestre vai te usar, o Mestre vai. Jesus morreu e João continuou sendo crente. Jesus morreu, as coisas pioraram e João continuou sendo crente, porque além de tudo que ele escreveu nos evangelhos, ele escreve 3 epístolas e ainda tem a visão do Apocalipse. Deus só dá coisas diferentes para aqueles que estão ao seu lado. Deus só dá
João está com o Senhor. E nesta feita que nós lemos, a Bíblia diz que João estava junto com Jesus no monte orando. Jesus sobe o monte para orar, passa a noite no monte e desce. Descendo o monte, a multidão seguia a Jesus, a multidão seguia o Mestre. E a Bíblia diz que Jesus começa a ensinar a multidão, Jesus começa a pregar a palavra de Deus, Jesus começa a cumprir aquilo que Deus queria que ele fizesse. Foi quando de repente alguns homens chegaram, e com eles uma mulher. E o que disseram para o médico foi o seguinte: Senhor, pegamos esta mulher adulterando, foi no mar, ninguém disse, ninguém contou, nós vimos, ela estava lá. E a lei de Moisés nos diz que nós a apedrejemos, que ela seja apedrejada até a morte. E tu, o que dizes? E tu, o que dizes? Nós lemos o versículo 6, e o versículo 6 começa assim: e disseram isto para ter o que o acusarem. Na mesma hora que disseram e tu, o que dizes? Jesus virou as costas para os fariseus e começou a escrever na terra. Ele escreve na terra e causa espanto, porque eles esperavam uma resposta de Cristo. Se Jesus dissesse algo a favor daquela mulher, ele seria morto junto com ela. Se Jesus dissesse algo contra aquela mulher, Jesus estaria contra a palavra de Deus. Jesus era sábio, e ele não dá resposta alguma a não ser virar as costas. Jesus me ensina uma lição muito grande aqui, que quando algo não é importante para o reino de Deus, eu, você, temos que virar as costas. Jesus poderia muito bem, ele era Deus, poderia muito bem dizer: o que vocês estão fazendo com esta mulher? Primeira coisa, se a lei dizia que se uma mulher fosse pega no próprio ato, adulterando, o homem tinha que ser trazido junto com a mulher, e os dois tinham que morrer apedrejados. Cadê o homem nessa história? Jesus já viu que o negócio não estava certo. Se pegaram uma mulher no erro, tinham que trazer o outro que estava errando, e os dois tinham que morrer. Jesus viu que não era para o reino de Deus ser glorificado aquilo que eles estavam fazendo. A primeira coisa que ele fez foi virar as costas. Ei, você tem coisa melhor para fazer do que ficar arrumando problema. Você tem dois lados para escolher aqui hoje. Não tem outra escolha, não tem outra solução. Você tem dois lados para escolher aqui nesta noite. Ou você fica do lado dos fariseus, ou você fica do lado dos que viram as costas e ensina escrevendo na terra. Aquele que ouviu o que foi cantado aqui, que tem almas precisando ouvir a nossa voz, seja ela no microfone, seja ela na praça,
na esquina, na escola, seja ela na faculdade, no seu trabalho. Se você entendeu a mensagem que já foi cantada, você já tem uma escolha. Você vai esquecer quem é fariseu, vai virar as costas para eles e vai começar a escrever na terra para ensinar a multidão que precisa aprender quem é Jesus. Porque primeiro, quem é fariseu, ele tem um dedo para apontar. Quem é do grupo dos que estão para escrever na terra, Pedro, ele tem uma mão para levantar. Posso dizer mais fácil? O dedo, porque o dedo só vai transferir responsabilidade. O dedo não vai pegar peso de ninguém. O dedo só vai fazer quem está no chão cair um pouquinho mais. E é muito fácil ter uma alma errando e dizer está errado. É muito fácil ter alguém pegando na casa, na família, na igreja e dizer está errado. É muito mais dizer está errado, mas eu posso te ajudar. Está errado de fato. Ela estava adulterando, ela está errada. Mas eu tenho uma preocupação maior do que acusar esta mulher. Eu tenho uma preocupação maior que é ganhar almas por reino de Deus. Está errado sim, mas tem conserto. Está errado sim, mas tem jeito. Está errado, mas tem solução. Se você ainda é do grupo de Jesus, dê um sinalzinho da sua mão, por favor. Vai lá, levante a sua mão. Ei, Jesus quer te usar para levantar os que estão caídos. Aleluia. A Bíblia nos ensina a suportar uns aos outros. Irmãos, suportar uns aos outros vai muito além do Pai do Senhor que você dá para o seu irmão. Suportar uns aos outros, ó, olhe para mim, é agachar para levar alguém nas costas. Se não fosse muita gente que orava por mim e pagou o preço por mim para eu estar aqui, eu não estaria aqui. E a gente é tão individualista que acha que é a gente que faz porque a gente ora, que a gente que faz porque a gente jejua, que a gente que faz porque a gente conhece a Bíblia. Quando alguém estendeu as mãos e lhe colocou nos ombros, quando você não queria mais acreditar naquilo que você já pregou por muito tempo. Porque quem é o fortão que está aqui? A mulher de aço que está aqui, que nunca pensou em parar, mas tinha alguém dizendo: ainda tem jeito para o seu ministério, ainda tem jeito para a sua vida. Porque é triste quando eu leio a parábola do samaritano, que a Bíblia diz que passou o sacerdote, que passou o levita, e todos eles iam para Jerusalém para louvar a Deus, para adorar ao Senhor e sacrificar. Eles iam para a igreja, para dar foto, para dar dízimo, para cantar, para adorar, para pregar, para abrir culto. Eles iam para a festividade, iam para o congresso, iam para o culto de doutrina, eles iam. Mas a Bíblia diz que tinha alguém estirado no chão, e a Bíblia diz que eles passaram de lado.
mais fácil passar de lado. Eu sou crente mesmo, eu vou dar glória. Eu sou crente mesmo, vou dar aleluia. Ele é disciplina. Nós temos que parar. A obrigação é minha e sua, crente. A obrigação é nossa. Não adianta pregar um Deus de amor quando não existe amor nos nossos corações. A Bíblia diz que um samaritano para. Olha para a situação daquele homem, o pega. Aquele homem tinha apanhado a tarde toda. Apanhado a tarde toda. Foram roubados os seus pertences. E os tentões passaram direto. Quando alguém era discriminado, parou e disse: vem comigo. Será que ainda tem aqui nesta noite gente que estende a mão para ajudar quem está caído? Calabachando, réuia, abacaçubi, macando, revassalho, abacu que a serve, nacando, revassalho. Deus está contando com uma igreja que não olhe para quem está caído, mas olhe para ele, já o veja de pé. Aleluia, que pague o preço pelas almas, porque aquele homem fez o seguinte: ele ajoelhou e disse: vem comigo. Pegou aquele homem, levantou, colocou no ombro e levou para a hospedaria. Sabe o que ele disse? Ei, cuide dele, dá aqui uma parte do pagamento, pagou uma parte e disse: e se ele precisa de alguma coisa a mais, eu volto para quitar o restante. O que nós temos feito além de cantar? O que nós temos feito além de pregar aqui nesse microfone? O que nós temos feito além disso? Foi dito aqui que ela estava apresentando aqui. A gente pensa muito em missões, pegar avião, ônibus e viajar, quando tem alguém do nosso lado precisando de uma palavra de Deus. Se você não é um missionário na sua vizinhança, você nunca vai ser um missionário em outro país. Porque o mesmo que eu e você fazemos na nossa vizinhança, a gente vai fazer lá, ignorar quem realmente precisa de Deus. Aleluia. Segundo, o fariseu, ele quer alvoroçar. O fariseu gosta de movimento, de bagunça. Porque eu ouvi de um pastor, e eu vou dizer aqui: nem todo movimento é sinal de crescimento. Olha, estou movimentando, não estou me mexendo para lugar nenhum, não estou saindo do lugar. Nem todo movimento é sinal de crescimento e de caminhada. O fariseu gosta de alvoroçar, porque a primeira coisa que ele fez para tentar tirar Jesus do foco foi alvoroçar. Aí convida 1, 2 e 3 para fazer motim. Bobeira, bobeira, bobeira. Porque quem é do grupo que ainda escreve na terra para ensinar a multidão e absolver a mulher que adulterou, ele não quer aglomeração, ele quer pessoas que precisem ouvir a palavra da verdade. Ele ainda quer pessoas que estejam aptas a dar os ouvidos. Senhor, fala porque o teu servo ouve, fala porque o teu servo ouve. Não adianta eu juntar um pouquinho e alvoroçar. Não adianta. O nosso negócio não é tirar ninguém do foco. Pelo contrário, é pegar quem não tem foco e colocar no foco.
E quando chegaram ao nome de Jesus, todo mundo se estabilizou. Mas você acha que ninguém parou de olhar para Jesus para olhar para quem estava fazendo bagunça? Todo mundo parou de olhar para Jesus escrever na terra para olhar para quem estava fazendo alvoroço. Quem faz alvoroço que é holofote. Quem faz alvoroço quer que todo mundo olhe para ele, mas quem ainda escreve na terra quer que todo mundo olhe para o alto. Aleluia. Quem escreve na terra ainda escreve não o que ele sabe, não o que ele aprendeu, ou não o que ele acha, mas escreve e fala aquilo que o Pai coloca na boca. Eu estou aqui para escrever na terra. Eu estou aqui para escrever na terra. Se você está, abre a boca da glória, vai lá. É de graça para dar glória. Fariseu justiceiro. Eu gosto de Jesus porque ele é muito bom. Fariseu é justiceiro. Justiceiro é aquele que quer pagar com a mesma moeda tudo aquilo que lhe fazem. Justiceiro é aquele que quer ver alguém pagar a justiça, nem que seja com a morte, mas ele quer justiça a qualquer custo. O grupo dos que escrevem na terra são justificadores. Justiceiro quer justiça a qualquer custo. Justificador se coloca como fiador da pessoa. Eu garanto que ele vai melhorar. Eu garanto que ele vai ficar bem. Eu garanto que esse aqui é drogado até hoje. A partir de hoje vai ser um servo de Deus. Pela lei do homem ele tinha que morrer, pagar o preço das drogas, tinha que ser preso. Mas quando a lei do Senhor não é assim, ainda aqueles que escrevem na terra pagam o preço. Eles se sacrificam e se colocam no lugar de alguém, só para ver se alguém bem. Se preocupe em escrever na terra. Se preocupe em escrever na terra. Porque os fariseus querem acabar com a igreja, querem deturpar o evangelho, querem fazer alvoroço, querem tirar o foco. Só que aqui diz Hebreus 12:2, e olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Você entrou aqui hoje, eu já finalizo, para uma concentração de missões. O maior missionário que você conhece não é o evangelista Júnior, que nunca vai ser. O maior missionário que você conhece se chama Espírito Santo de Deus. Este é o maior missionário, porque é ele quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. É este quem confronta o homem quanto aos seus erros e diz: não morra, tenha vida. Porque enquanto eu estou pregando aqui e Deus está me usando, pela mesma graça, o Espírito de Deus está usando uma outra pessoa em algum outro lugar para ganhar almas para o seu reino.
Continue escrevendo na terra, porque foi para isso que Jesus te chamou. Continue escrevendo na terra e se preocupando com aqueles que estão ao redor de Cristo pela palavra. Continue escrevendo na terra e fazendo a obra de Deus, porque foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ser justificadores, porque nós fomos justificados. Se fosse por alguém ser bonzinho aqui, ninguém estaria aqui. Mas o homem foi ao Calvário, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. O sangue foi derramado para que todos nós pecadores fôssemos justificados pelo seu sangue. Aleluia! Jesus morreu por nós para nos justificar. A lei queria justiça e queria nos matar, mas Jesus morreu para que tivéssemos vida e vida em abundância. Aleluia! Transfira isto para alguém, transfira vida para alguém, pregue vida para alguém, pregue Jesus. Para finalizar de fato, olhe para alguém que está ao seu lado agora. Olhe para alguém que está ao seu lado, olhe nos olhos dele, olhe nos olhos dela e diga desta forma: Jesus te escolheu. Meu Deus do céu, até eu que não jantei estou com mais vontade do que você. Vamos lá, diga lá: Jesus te escolheu para escrever com o dedo na terra e ganhar almas. Diga: Ele conta contigo. Diga: Ele conta contigo. Fique de pé, por favor. Estenda a sua mão assim como a minha está. E segure assim. Eu quero orar para você. Porque esta mãozinha que você está estendendo para Deus vai ser a mesma que vai ser para levantar alguém ou alguém a partir de hoje. Estenda as mãos, porque Deus vai derramar uma unção de bom samaritano sobre nós nesta noite. Pai, eu te louvo, te agradeço e te glorifico. Primeiro porque Tu és Deus, é imutável e não depende do homem para trabalhar. Tu és Deus, para sempre será Deus. Pai, eu entrego a Tua igreja, os Teus servos que estão aqui nesta noite e vieram ouvir a Sua palavra. Pai, eu te agradeço, Pai, por cada vida que está aqui nesta noite e te peço, Pai, que seja derramado uma gotinha, Pai, da unção de bom samaritano sobre cada mão que aqui está. Que esta calaçore, que mineral de Gaia, que esta mão que está estendida receba a graça do Senhor para estender pessoas, para levantar pessoas que estão caídas, que sejamos usados para ser bênção. Pai da glória, Pai das luzes, eu te peço, renova os que estão caídos, renova os que estão fracos, renova os que precisam nessa noite. Pai, a baixúria, a calavara sébia, trabalha aqui em nosso meio nesta noite. Abençoe esta igreja, que saiamos daqui missionários, ganhadores de almas, renovadores de pessoas. Pai, eu te peço, abençoe os teus filhos e garante-nos vitória em nome de Jesus Cristo. E os que creem, fechem a mão e digam amém. Aleluia. De pé como estamos. Que Deus te abençoe. Que você seja uma bênção na sua casa, para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus pais. Que você se chegue hoje com uma unção resgatadora. E eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo, que você serve, que você veio adorar aqui hoje, Ele está indo contigo. E você vai ser o ganhador daquela alma. Deus vai usar você para resgatar a tua família. E você vai dizer com todo o prazer:
casa servidos ao Senhor. Aleluia. Que Deus te abençoe. Eu quero perguntar aqui nesta noite, se porventura tem alguém que você ouviu a mensagem, ouviu os louvores, Deus falou com você, e você disse: é hoje, fui tocado por Deus. Tem alguém nesta noite que você queira aceitar a Cristo como seu Salvador, ou porventura afastado dos caminhos de Deus, e você quer reconciliar-se com o Senhor? Tem alguém nessa noite? É só dar um sinal para a sua mão. Irmão, como é que eu vou fazer depois? Deus vai fazer a obra. Tem alguém nesta noite que você quer dar um passo para Cristo Jesus? Tem alguém? Não há ninguém. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Levante a mão para o céu. Vamos fazer uma oração e passar a palavra a servo. Em nome de Jesus, eu vou fazer essa oração rápida e passo para a serva de Deus, para que ela venha dar os agradecimentos e os anuncios em nome de Jesus. Levante as mãos aos céus. Pai, desde já eu te agradeço mais uma vez, porque tu és fiel, e eu posso dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, eu te peço, Deus, abençoar os teus servos aqui nesta noite. Como viemos debaixo das tuas mãos, que voltemos debaixo das tuas potentes mãos, debaixo do teu santo livramento. Deus, repreenda toda a fúria do diabo e abençoe a cada lar e família aqui representados, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor e receba a Senhor. Jesus.